não é sobre alguma coisa, é sobre outra coisa. A verdade que ninguém te conta é alguma coisa. Em um mundo onde tal coisa acontece, o essencial é outra coisa também. Eu gravei um vídeo pro Instagram falando sobre o exagero das IAs e eu vou tentar fazer isso aqui pro YouTube também, porque eu sinto que eu preciso bater um papo com as pessoas da minha área. Então esse vídeo vai ser numa paulada só, não tem roteiro, não tem nada, eu fiz algumas anotações básicas sobre assuntos que eu quero comentar. Então vamos ver o que sai daqui, mas eu acho que é um assunto que é de importância para todos nós. Eu comentei no meu Instagram de que eu tenho muito claro isso na minha cabeça, de que o copywriter e o criativo eles vão ser as pessoas mais bem pagas da nossa área daqui para frente. Temos editores de vídeo, temos as pessoas, os filmmakers, no meu caso, me enquadro nas duas, mas eu tô vendo uma mudança grotesca de comportamento tanto das pessoas da nossa área quanto de clientes em relação à criação, no geral, seja de roteiro, seja de vídeos, seja de falas, do copywriter em si, porque eu percebi que uns anos atrás, quando chegou realmente de uma maneira mais massiva o ChatGPT, eu senti na pele alguns clientes me trocando por uma solução mais fácil, que era, na época eu fazia social media, então as pessoas elas viam que elas podiam fazer as legendas, escolher como elas iriam roteirizar os posts dos Instagrams, e aquilo ficou muito barato para eles. Então eles viram que não era mais um gasto necessário você ter uma pessoa planejando e executando tudo aquilo dali. E eu já tinha uma suspeita naquela época de que isso não ia dar muito certo, porque como funciona a IA? Ela repete padrões, ela não cria padrões. Diferentemente se você for, talvez, da área de programação, em que você consegue gerar coisas novas de acordo com as ideias que você tem. Mas para quem não é desse mundo, para quem não tem um repertório, dificilmente a IA ela vai ser algo que vai criar algo para você. Ela vai pegar o seu comando ali e vai executar. E muitas das vezes ela vai fazer o que deu certo em vários momentos e vai replicar isso para você. Só que o que já vinha na minha cabeça naquela época, que é o que eu estou vendo com muita frequência hoje em dia. O padrão ele está sendo replicado de uma maneira exagerada. Então as pessoas elas querem fazer o que o vizinho fez igual para elas, porque no do vizinho deu certo. Só que o ser humano ele tem a tendência de sempre querer algo novo. Então tudo que fica repetitivo ele vai pular. Para mim que sou da área de propaganda, eu sou formado em publicidade e propaganda. Eu sempre tive muito bem claro também na minha cabeça de que as pessoas pulam propagandas. Eu não tenho saco para ver propaganda. Tô assistindo meu filme na Disney Plus e tem 4 pontinhos de propaganda na timeline. E eu fico no horror, que eu quero pular todas. Mas eu não assino o plano mais caro para pular aquelas propagandas. Então, o nosso desafio é tornar as propagandas algo assistível, algo que as pessoas queiram consumir. Só que as pessoas elas são bombardeadas por conteúdo todos os dias e é muita informação, é muita coisa nova, então cada vez está ficando mais difícil. Porém, por um lado, para nós que somos da área criativa, tá tendo um efeito rebote muito grande naquele movimento em que vários clientes começaram a substituir pessoas por IAs. Elas estão começando a perceber de que os conteúdos dela estão virando mais do mesmo. E aí, algumas pessoas da área que começaram como copywriters de IA tá vendo tão bem? Achei que pela primeira vez na vida eu ia gravar um vídeo numa tacada só, sem pausas. Tem que fazer mais isso, inclusive. Mas vamos lá. Eu tava falando sobre o efeito reverso que tá acontecendo
daquela época em que nós fomos substituídos por IAs pelos nossos clientes. Surgiram muitos copywriters nessa época de IA, em que, veja bem, eu não estou colocando nenhum demérito, não estou diminuindo essas pessoas, porque elas resolvem problemas e eles fazem isso muito bem. Só que, talvez por não ter um estudo, um direcionamento anterior a isso, ter essa, digamos assim, essa facilidade da IA, eu tô vendo que tá tendo um efeito rebote nisso, porque você tá parecendo cada vez mais com o seu vizinho, com o seu amiguinho. Então, a IA, o que ela faz? Ela repete padrões. Ela vai pegar aquilo que já foi feito e ela vai adaptar para a sua maneira. Então, você acaba ficando cada vez mais do mesmo. E por que ela usa essas expressões, né? Ela tem uma função de ser segura, então ela vai te entregar o melhor resultado da melhor maneira, daquilo em relação que funcionou, só que isso faz com que você perca aquele senso de ser humano, você perde a aspereza, você perde a sua opinião própria. Geralmente temos opiniões fortes. Eu sou uma pessoa que tem uma opinião muito forte em vários aspectos, só que eu não tenho problema nenhum de ressignificar isso. Eu sempre estou mudando de opiniões, isso é bom. Eu aprendo com pessoas, eu aprendo com coisas e, inclusive, não que eu seja nenhuma referência sobre vida, mas se eu puder deixar alguma dica para quem está me assistindo, seja um bom ouvinte. Ouça o que as pessoas têm a falar. Nós não somos donos da razão, muito menos de todo o conhecimento. E é sempre bom aprender com o que um outro tem para falar. Isso serve tanto para você aumentar o seu repertório, quanto para você ser uma pessoa melhor, mas principalmente para você poder tomar decisões mais assertivas depois. Então, isso é algo que eu tenho como qualidade minha, que eu julgo que é uma qualidade minha. Eu sou um ótimo ouvinte e eu preciso ouvir, eu preciso entender o que a pessoa tem para falar. Bem, voltando ao ponto da IA, então, por que ela utiliza tanto essas expressões? Porque são CTA, são antíteses, são coisas que já vêm do passado. Se você pegar da época de 2010, que começaram a surgir os primeiros cursos online, era muito batido. Eles falavam exatamente esses pontos. Tinham essas antíteses, né, que são esses contrastes muito grandes de palavras. Então, simples, extraordinário, muito, pouco. Eu lembro que eu estava no ensino médio nessa época, era muito ensinado isso nas minhas aulas de redação, nas minhas aulas de literatura. E só que as pessoas estão desenvolvendo anticorpos em relação a isso, porque está muito batido. E aí a gente entra nos malefícios dessas repetições extremas. A marca que você está trabalhando, seja ela sua ou do seu cliente, ela acaba ficando invisível, porque você acaba criando algo que não tem rosto, você não tem um feeling, você vira uma commodity, que é um produto primário, você é a base para fazer alguma coisa, você nunca é algo além daquilo ali. Por exemplo, a soja ela é um produto primário, ela é um commodity. O grande produtor que vai fazer os derivados da soja, ele não está interessado se a soja é da marca, eu vou chutar aqui porque eu não conheço de marcas de soja, mas se ela é da marca da Coca-Cola ou se ela é um Dolly. Ele quer que a soja siga aqueles padrões. Bom, a soja tem esse tipo de composição, ela é dessa maneira, então tá bom, é isso que eu quero. Ela tá no preço bom, é isso que eu quero. Ele não vai comprar a soja porque ela tem o melhor marketing, porque ela tem a melhor história. Então isso é uma commodity, é um produto base primário. E aí é isso que está acontecendo com as marcas de hoje em dia que estão nesse exagero de IA. E a gente não fala só de audiovisual em relação a isso não. Eu falei isso no vídeo no meu Instagram. O exemplo que eu tenho mais claro na minha cabeça é quando a gente abre um seu aplicativo de delivery e vai buscar um hambúrguer, vai buscar uma pizza. É notável quando existe um conteúdo gerado por IA, tanto na descrição quanto na foto, e quando é um conteúdo mais real. No começo, isso foi ótimo. E não tô falando também que isso é proibido de fazer, tá? É um auxílio muito grande para quem não tem
para quem não tem a bala para poder fazer um ensaio fotográfico, para poder criar um conteúdo de melhor qualidade, porque não tem o dinheiro, porque não tem o tempo para fazer aquilo. A grande maioria das pessoas que produzem esse tipo de conteúdo são pessoas que estão o tempo todo no negócio deles. Então isso é um auxílio muito grande para elas, mas se você tem o dinheiro, você tem condição de fazer isso, não faça por IA. Contrate um fotógrafo, faça algo personalizado para você, porque eu pulo tudo que é de IA quando eu vou pedir um delivery. Eu não olho, nem abro o anúncio, porque eu sei que aquilo dali pode chegar de outra maneira. E com certeza vai chegar de outra maneira. Isso serve para os descritivos também. Eu tenho um cliente que... Já tive vários clientes, na verdade, em que na descrição dos produtos dele é sempre... a experiência do sabor, sabe? Essas palavras extremamente exageradas que não querem dizer nada. E às vezes a pessoa só tá fazendo um ovo, um ovo frito, um pão com manteiga. Não tem nada de extraordinário naquilo ali. E isso acaba repelindo as pessoas. E onde eu quero chegar com isso, pra gente poder finalizar? Eu falei que o copywriter e o criativo, eles vão ser as pessoas mais bem pagas daqui pra frente, porque as pessoas, elas estão começando a valorizar cada vez mais aquilo que torna o ser humano um ser humano, que é o erro, que é a imperfeição. Tudo que a gente vê de rede social hoje é perfeito, tudo é lapidado, a vida das pessoas é perfeita, ninguém tem dívida, tá todo mundo sempre viajando com o carro do ano, as comidas são as mais bonitas. Isso se traduz para as marcas e produtos também. E como a gente vê muito disso, nós estamos reféns daquilo que as pessoas não querem assistir. Eu já falei que elas não querem assistir propaganda e elas estão começando a pegar repulsa por tudo que é perfeito, porque tá começando a cair na realidade de que a vida delas também não é perfeita. Então, esse exagero, ele é algo totalmente não benéfico para as marcas. Então, se você é um copywriter e utiliza muito da IA, tome cuidado. Se você é a pessoa do criativo e utiliza muito da IA, também tome cuidado. As pessoas estão percebendo esse exagero. Os clientes estão percebendo esse exagero. E as pessoas que elas têm mais esse senso humano de não parecerem perfeitas, de não quererem copiar as fórmulas do sucesso, essas serão as pessoas que vão estar dominando não só as IAs, porque elas utilizam as IAs como aliadas, não como objeto principal, mas elas vão dominar o mercado, elas vão dominar o que você compra, o que você consome, elas vão dominar os seus clientes e tudo que gira dinheiro, tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver e nós precisamos para fazer um trabalho bom. Então, esse vídeo aqui não é sobre IA, é sobre ser humano. Valeu!